E o nosso tema hoje é: por que devo usar os meus dons? Já falou bastante sobre o que é dom, né? Todo mundo tem dom. Para que servem os dons? E hoje eu quero fechar esse tema com vocês no RCE, mostrando por que a gente deve usar os dons. Por que eu tenho que usar? Porque muita gente acha que dom é só para dizer que tem dom. Ah, eu tenho dom. Ah, que bom. E aí? Faz o quê? Nada. Por que eu devo usar os meus dons? Né? Porque eu devo colocar esses dons em prática. Tá bom? Vamos lá. Agora eu gostaria de apresentar alguns motivos pelos quais será muito melhor trabalhar através dos dons espirituais. Não vou esgotar essa lista, mas vou apresentar algumas razões que eu entendo que são importantes. Então, eu elaborei para vocês uma lista de motivos pelos quais devemos usar os dons espirituais. Logicamente, essa lista não está fechada, mas também não dá para colocar tudo, porque é muita coisa. Mas eu separei alguns pontos importantes para poder compartilhar com vocês, tá bom? Vamos ver os motivos pelos quais devemos usar os nossos dons espirituais. Primeiramente, porque é bíblico. Como cristãos, quando um tema é abordado, quando nos é ensinado algo novo em comum na igreja, logo vem à nossa mente a pergunta: isso é bíblico? Quer dizer, a palavra de Deus ensina essa prática? Não podemos aceitar algo na igreja só porque é legal, porque é bom, ou nos pareça ter boas intenções. Eu comecei com esse porque esse é muito importante. A igreja, ela tem uma missão como igreja, que é realizar a obra de Deus aqui na terra. Então, quando vamos trabalhar alguma coisa na igreja, a primeira pergunta que deve ser feita sempre é: isso é bíblico? Deus já falou isso na sua palavra? Tem respaldo na Bíblia? Porque senão a gente começa a inventar moda, como se diz, fazer muita coisa, e às vezes não é o que Deus quer que faça. E, irmão, tem gente fazendo coisa que Deus até proibiu de fazer. Não é só que Deus não falou para Deus até proibiu. Mas por quê, irmãos? Porque as pessoas precisam entender que aquilo precisa ser bíblico. Mas é importante entender também que texto fora de contexto vira pretexto. Então toma cuidado quando alguém fala alguma coisa e fala, está na Bíblia. Por quê? Porque se você tirar um versículo fora do seu contexto, do assunto, né, o contexto é o assunto, você pode interpretá-lo de uma forma completamente diferente, distorcer o que está sendo falado. Vou dar um exemplo. Paulo diz assim numa das suas cartas: julgo por amor de vós ficar na carne. Fala, caramba, Paulo falou que é melhor ficar na carne. E o próprio Paulo falou sobre o crente carnal e o crente espiritual. Como é que Paulo fala, é melhor eu ficar na carne? Se você tirar esse versículo do seu contexto, fica parecendo que Paulo, em algum momento da sua vida, decidiu ser carnal, não é? Mas não é isso que está dizendo. Paulo está falando que ele estaria disposto a fazer qualquer coisa pelos irmãos. Ele está dizendo, olha, eu estou pronto para morrer. Se Jesus vier me buscar agora, eu estou pronto. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas eu julgo por amor de vós necessário ficar na carne. O que ele estava dizendo? Continuar vivo. Porque eu ainda posso ajudar muitos irmãos. Entenderam? Não fica completamente diferente? Quando você entende o que ele está dizendo? Então tome cuidado com textos, pedaços de versículos somente, ou textos tirados do seu contexto. Porque senão você, qualquer coisa, né, vira um motivo para fazer alguma coisa. A Bíblia, como é um livro complexo, com milhares de páginas, né, então muita coisa deturpada. Infelizmente tem muita coisa deturpada que as pessoas falam em nome de Deus, né? Então nós precisamos ser bíblicos, mas bíblicos de verdade. E quando falamos sobre dons, não existe uma referência isolada. Será que Paulo falou sobre isso para poder falar sobre dons? Não. A Bíblia, ela tem muitos textos sobre dons. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente não vai ler todos, mas a gente está citando os textos
Só para você entender, uma boa parte deles nós já estudamos aqui esses outros dias. Diz assim, ó, vamos a algumas referências que fala sobre dons. Ó. Romanos capítulo 12 é o capítulo inteiro, não é um versículo isolado, é o capítulo inteiro. 1 Coríntios 12, o capítulo inteiro. Efésios 4, metade do capítulo, a segunda parte do capítulo toda fala sobre dons, que são os principais textos sobre os dons espirituais. São os mais conhecidos, são os mais usados, mas existem outros. Existem muitos outros, como por exemplo, 1 Coríntios 14, capítulo 14 inteiro fala sobre dons. Ele está debatendo a questão dos dons, do culto, a ordem, enfim, sobre a ordem no culto, mas da má utilização dos dons. Nós temos também 1 Pedro 4, 10 e 11, que Pedro fala sobre cada um deve usar o seu dom. E 1 Timóteo capítulo 4, do 14 ao 16, nós temos também Paulo falando sobre dons. Existem outros textos, mas esses são os mais conhecidos. Então você percebe que falar sobre dons não é uma coisa aleatória na Bíblia. Porque um dos princípios que se ensina sobre uma doutrina na igreja que a gente deva seguir é procurar textos na Bíblia que tenham respaldo na própria Bíblia. Porque um dos princípios do conhecimento bíblico é a Bíblia explica a própria Bíblia. Esse é um dos princípios quando você aprende a estudar a Bíblia, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. O que isso quer dizer? Quase tudo que tem na Bíblia, você vai achar outras referências para te fazer entender aquilo. A gente ensina para alguém que está começando a ler a Bíblia o seguinte, vá lendo. Não fica lendo um versículo solto, pega um texto e vai, acompanha. Vai ler o Novo Testamento, pega lá em Mateus, vai tudinho. Vai ler desde o começo a Bíblia toda, pega lá em Gênesis e vai lendo. Logicamente, você vai ler, quando você não tem conhecimento, você vai ler muitos textos que você não vai entender o porquê estão ali. Só que quando você vai lendo, chega lá na frente, você lê alguma coisa, isso aqui era daquele lá de trás que eu li lá, tal, agora entendi, isso aqui está ligado com isso. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Quanto mais você vai lendo, mais você vai entendendo. Então, quando falamos de um princípio bíblico, esse princípio tem que ter não só respaldo na Bíblia, mas quanto mais referência e ensinamento tem sobre isso, mais forte é o princípio que está sendo ensinado. No nosso caso aqui, estamos falando sobre dons. Então, a gente tem Paulo falando sobre dons para os romanos, para os coríntios e para os efésios. Só nesses três que são capítulos grandes. Então, você percebe que não era alguma situação específica só de uma igreja. Que nós temos, por exemplo, Paulo falando sobre situações que só aconteciam na igreja em Corinto. Coisa que aconteceu só em tal igreja. Aquilo foi para aquela igreja. Mas quando você tem um princípio que ele vai marcando outros textos para outros grupos, isso demonstra que era um princípio, era uma doutrina que deveria ser usada por toda a igreja. Então você percebe que tem esta palavra para muitas pessoas diferentes. Então nós temos aqui, eu falei, para os irmãos da igreja de Roma, para os irmãos de Corinto, para os irmãos de Éfeso, e ele fala também para Timóteo, que era um líder, ensinando Timóteo sobre isso, e o apóstolo Pedro também fala sobre isso. Então a gente pode entender que realmente é um princípio para ser observado. Ok? Vamos lá então, irmãos. Então, nós vimos o primeiro motivo pelo qual devemos usar os dons. Primeiro, porque é bíblico, né? E é o mais importante de todos. Quer dizer, a Bíblia nos ensina sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Se queremos ser como uma igreja bíblica, devemos também usar os dons espirituais. Vamos lá, segundo ponto. Porque é mais simples. Por que complicar fazer diferente algo que o Espírito Santo já disse que deveria ser feito de outra maneira? Irmãos, todo mundo sabe que
Quanto mais simples for alguma coisa, melhor. Que dá para todo mundo entender. Porque é simples. Qualquer pessoa, de qualquer classe social, tem estudo, não tem, é letrado, como diz o povo antigamente. Fulano é letrado, não é assim que o pessoal dizia? Fulano é letrado, né? Qualquer pessoa pode entender. Então, quanto mais simples, melhor, porque mais pessoas podem entender. Então, por que eu devo usar os meus dons? Porque é mais simples. Se Deus deu uma capacidade para mim, deu uma capacidade para você, e disse, olha, esse é o seu dom, esse é o seu. Trabalho na obra de Deus. Por que eu vou fazer outra coisa com um dom que eu não tenho? Por que eu vou complicar o que Deus já simplificou? Mas, infelizmente, essa é a verdade. Tem muita gente complicando o que Deus simplificou. O texto mais claro é o texto de Romanos 12. Que Paulo diz assim, olha, você que profetiza, tem o dom de profetizar, então profetize. Você que tem o dom de ensinar, faça com dedicação. Você que lidera, lidere com respeito. Você que contribui, faça com amor. Ele não fala você que ensine, lidere, você que lidera, ensine, você que profetiza. Não, ele não inverte os papéis. Lembra que eu falei para vocês a semana passada? Você é maçã? Produza o quê? Maçã. Se você é laranja, produza laranja. Se você é limão, produza limão. Ah, limão não, pastor. Limão é uma coisa muito boa, viu, gente? Ele é azedo, mas é uma das melhores frutas que existem. Eu, particularmente, gosto muito de limão. Não para pegar ele azedo, assim, mas assim, é uma fruta muito boa. Serve tanto para suco, como remédio, para temperar comida, não é bom, não? Também, limão é uma coisa que nunca falta em casa, viu, irmãos? Geralmente tem coisa que nunca pode faltar em casa, né? Na minha casa é alho, cebola, limão, ovo. E não é por causa de miséria, não, mano, porque quase tudo que você faz vai ovo. Não é assim, não? Várias receitas vai ovo. Falando em comida, o povo fica todo empolgado. Crente é uma raça que gosta de comida, gente. Olha a empolgação do povo, pastor Nova, tá vendo? Falou em comida, o povo, ó. Voltando aqui, irmãos. Então, para que complicar o que Deus simplificou? Né? Vamos lá, então? Continuando. Deu. Vamos lá. Mudando de assunto, vamos lá. Voltando para o assunto. Por que devo usar os meus dons? Porque é mais eficiente. Porque Deus sabe fazer tudo melhor. Quando Ele capacita alguém para fazer a sua obra, com certeza ela ficará melhor do que feita por qualquer pessoa em sua capacidade natural. Então, por que eu devo usar os meus dons? Porque é mais eficiente, quer dizer, vai se ter melhores resultados. Porque Deus prepara uma pessoa, coloca sobre ele dons para que ele faça algo com excelência. Então, por que a gente vai tirar a eficiência? Eu já falei muito para vocês aqui. Uma das características que a gente pode descobrir quando a gente não tem dom ou para que a gente tenha dom é o resultado. Se eu trabalho em algo que eu entendo na minha cabeça, sei lá, ou que alguém falou para mim, enfim, que eu tenho dom para fazer aquilo, mas eu não tenho eficiência, eu não tenho produtividade, não tenho resultado, não fica bom, quer dizer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se eu tenho um dom para aquilo. Né, já falei que o mais claro da igreja, assim, muito assim, explícito de todos é o da música. Né? Eu tenho dom para cantar. A pessoa canta, vai para lá, vai para cá, atravessa as notas todinhas, semitona, desafina para tudo que é lado. Irmãos, quando termina, irmão, vocês me perdoem, irmãos, mas eu vou dizer para vocês, é complicado. E aí, todo mundo não funciona, irmãos, não adianta. Por mais boa vontade que tenha, não funciona. Porque se tem um dom para fazer alguma coisa, aquilo tem que ser feito. Logicamente, quando você se dedica, você aprende, com o tempo você vai ficando cada vez melhor, porque você tem um dom para aquilo. Mas, irmãos, o mínimo tem que ter. O mínimo tem que ter. Então,
o dom traz eficiência. Se falta eficiência em alguma coisa, está faltando dom. Então, a maneira de Deus trabalhar com dons traz melhores resultados. Vamos lá? Outra coisa, porque é uma ordem. Então aqui eu tenho vários versículos falando sobre a importância dos dons. Eu separei agora os versículos, aí eu transcrevi os versículos, tá bom? Então, por que devo usar os meus dons? Porque é uma ordem. Vejamos o que diz a Bíblia aos crentes, à igreja e à sua organização em relação aos dons espirituais. Primeiro, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Quem falou isso? Paulo. Ele abre, né? A gente tem a abertura do capítulo 12 de Coríntios, diz que, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, quer dizer, que vocês desconheçam a importância dos dons espirituais. Então, aqui, irmãos, ele já é um mandamento, é uma ordem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quando ele fala não quero que vocês sejam ignorantes, ele está dizendo para a gente o quê? Eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam. E isso exige o quê? Dedicação. Então é uma ordem. Eu não posso ignorar esse assunto. Esse assunto é importante. Por que ele é importante, pastor? Porque como vai ser feita a obra de Deus sem dom espiritual? Com a capacidade natural? Com boa vontade? Com a inteligência humana? Não. Isso está envolvido? Está também, irmãos. Mas o carro-chefe que puxa tudo isso é o dom espiritual. Então é uma ordem, a gente precisa falar, precisa estudar, precisa se aprofundar no tema, tá bom? Vamos lá, outra ordem. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, primeira parte. Então Paulo diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Se não fosse importante, ele não colocava aqui. Nós sabemos, claro, que nós estamos trabalhando com 3 capítulos numa sequência. É o capítulo de 1 Coríntios, é o 12, 13 e 14. 12, Paulo fala sobre dons, explica, fala sobre corpo. No finalzinho do 12, ele fala assim, mas eu vou mostrar, ele fala, busquem com empenho os melhores dons. No finalzinho, ele fala, eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele entra no 14 que nós lemos aqui. Ele fala, que nós lemos aqui, ó o termo que ele usa aqui, ó. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Aí no capítulo 13, ele vai falar sobre o quê? Sobre o amor. Ele está dizendo o seguinte, não adianta também ter dom e não ter amor. Ele não fala, tenha dom ou tenha amor. Ele está dizendo que o dom é a capacitação. A motivação é o amor. Então eu amo o meu próximo. Como é que eu sirvo o meu próximo? Com o dom que Deus me deu. Então eu devo amar essas pessoas. Porque o egoísmo, a falta de amor, é que faz com que eu não me importe com os meus dons e não sirva ao meu próximo com o melhor que eu tenho. Porque o melhor que eu tenho é o meu dom, que foi Deus que colocou em mim. É muito melhor do que a minha inteligência, a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha capacitação ou a minha experiência. Não estou desprezando essas coisas. Todas elas são importantes. Mas a mais importante é o dom. Então, é como se eu, por exemplo, se eu digo eu amo você, e eu te desse um resto de coisa e guardasse para mim uma coisa muito boa. Aí a gente fala, mas que amor é esse? É disso que Paulo está falando. Então não adianta também fazer coisas para as pessoas sem ter amor. A motivação, a força motivadora é o amor. Não é a obrigação, não é porque eu quero ir para o céu, porque a gente não vai para o céu por causa disso. Vai para o céu porque Jesus morreu na cruz por nós e pronto. Ninguém está falando aqui de pagar, que a gente usa o dom e por isso a gente vai morar no céu, a gente usa dom e isso vai compensar os nossos pecados. Não. Pelo amor de Deus, nem passou isso, nenhuma palavra minha aqui.
mas a igreja é feita com amor. Como é que se manifesta o amor? Dando o melhor que eu tenho. O que eu tenho de melhor? É o dom que Deus me deu. Eu vou compartilhar, vou abençoar a sua vida com o dom que eu tenho. Quando eu resolvo fazer do meu jeito, eu estou negando a você o melhor que eu tenho. É disso que o texto diz. Aí ele vai até o 14, e o 14 ele vai falar um pouco sobre a ordem no culto, como o dom deve ser usado durante o culto, para evitar problema, confusão, desentendimento, como estava acontecendo em Corinto. Então você percebe que esses 3 capítulos inteiros estão transitando dentro do conceito do dom e da sua prática. Mesmo quando ele fala do amor, ele está falando do amor que é a força da prática do bem, o bem que é praticado pelos dons espirituais, tá? Então, avançando aqui, ó. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. O grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-la ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. 1 Coríntios 4, 14 e 15. Então, na linguagem de hoje, então Paulo está aconselhando Timóteo a não descuidar do dom, porque é um presente, ele é precioso. Aqui diz que ele recebeu por uma palavra profética, por oração, imposição de mãos, e diz assim, ó, pratique essas coisas. Que coisas? As ações do dom dele. Pratique. Não está dizendo assim, olha, quando você quiser, se der, de vez em quando. Não, é uma ordem. Há um imperativo aqui. Como nós estamos lendo aqui, por que devo usar os meus dons? Porque é uma ordem. Eu não posso realizar a obra de Deus com a minha inteligência ou com a minha força. É com os meus dons. Tá? Pode parecer uma coisa estranha, irmãos, mas muitas vezes nós atrapalhamos a obra de Deus quando não fazemos assim. Deus tem a sua maneira de fazer. Isso é importante, vou repetir. Deus tem a sua maneira de fazer. E às vezes nós queremos fazer a nossa maneira. Isso complica. Na frente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? No Antigo Testamento nós temos uma história triste, infelizmente, de 2 sacerdotes, né? Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos. Arão era o sumo sacerdote e 4 filhos eram sacerdotes. E Moisés recebeu a direção de Deus de como seria montado o tabernáculo, a arca, toda a estrutura de levitas, de sacerdotes, as purificações. E aí eles construíram tudo do jeito que Deus mandou, nas medidas, nos padrões. Aí eles santificaram os sacerdotes, ungiram, fizeram aquele óleo especial para ungir os sacerdotes, ungiram o ambiente, ungiram o local e santificaram, dedicaram. A palavra santificar quer dizer separar, dedicar para Deus. Isso é a palavra santificar, quer dizer, santo quer dizer separado para Deus. Santificou tudo aquilo. E aí uma das tarefas deles era manter o fogo aceso. Tinha um fogo lá, que era o fogo que fazia as luminárias acenderem, que fazia o processo de dentro. E até o fogo era consagrado, porque o fogo era usado para sacrifício, enfim, para algumas coisas. E aí, num determinado dia, eles tinham que manter o fogo aceso. Quer dizer, então quando o fogo estivesse perto de apagar, eles tinham que trazer mais lenha, e era o mesmo fogo que continuava se perpetuando. Né? Haviam ali, para não acabar, nas lamparinas, tinha que manter o óleo lá do castiçal, enfim, que simbolizava os 7 Espíritos de Deus, enfim, toda uma estrutura, não vou entrar em detalhes aqui do tabernáculo. Aí, naquele dia, eles resolveram
trazer um fogo que veio de fora. Era só um fogo aceso. Será com pedra, com pederneira, com ferro, não sei. Simplesmente, em vez de eles manterem o fogo de dentro aceso, que já era consagrado, para ter continuamente, por isso que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar. Eles trouxeram fogo de fora e puseram, que a Bíblia chama de fogo estranho. Entendeu? Não era, passou, mas era só um fogo, mas não era o fogo que foi consagrado. O que aconteceu com eles? Irmãos, por que eu estou contando para poder assustar vocês? Eu falei, não, que às vezes parece uma bobagem, mas que tem isso demais. Irmãos, nada mais lógico do que fazer a obra de Deus com a capacitação que Ele dá. Isso é dom. Eu sei, irmãos, que muitas vezes por falta de conhecimento, mas você percebe que claramente Paulo chama a atenção dos irmãos em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja bagunçada, irmãos. Quem lê as 2 cartas de Paulo aos Coríntios era uma igreja bagunçada. Era uma igreja grande. Paulo dizia assim, não tem falta de dons, vocês não têm falta de dons. Mas era uma igreja tumultuada. Então por isso que Paulo gasta 2 pastor. Paulo gostava mais dos Coríntios do que dos Efésios. Né? Para Filemão escreveu só um pedacinho, né? Uns negocinhos pequenininhos. Para Corinto escreveu 2 cartas grandes. Não, mano, porque isso era problemático. Até a instrução da ceia, né? Até a instrução da ceia, a ordem no culto. Ele falou até como é que era o cabelo das irmãs. Irmãos. Ele falou, ouvi falar que no meio de vocês aí tem um cara que está adulterando com a sua madrasta. Irmão, tem de tudo. Tem de tudo, irmão. Você lê as 2 cartas de Coríntios, irmão, você vê que bagunça que era. E não era porque não tinha dom, é porque era bagunçado. E aí Paulo se vê na responsabilidade de corrigir, né? De ensinar. Então ele fala, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes, as coisas são assim, assim, assim. Esse era o papel de Paulo, ensinar. Não era para ofender, estou magoado. Não, irmãos, era para corrigir. Porque quando há correção, há esperança. Quando não há mais correção, significa que não tem mais jeito. Lembram de Saul? Deus falou e Saul não obedeceu. Chegou uma hora que Deus falou para Samuel assim, não peça mais por ele. Fala, misericórdia. Nos pensos ter dá a tristeza. Misericórdia. Que Deus sempre motiva a gente a interceder pelas pessoas, não é isso? Mas Deus, o próprio Deus fala, não me peça mais por ele. Sério demais, mano. Muito sério. Então, enquanto nós somos corrigidos, confrontados, levante a mão para o céu. Porque ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para nós. Então, irmãos, não é que uma igreja não tenha poder, não tenha unção, não seja abençoada, irmãos. A igreja de Corinto tinha tudo isso. Mas ela estava desorganizada. E aí Deus vai tratando com eles. Então, irmãos, a ordem é aprenda, estude, coloque em prática, ponha para funcionar. Por quê, irmão? Uma igreja que não utiliza os dons é uma igreja que está trabalhando fora do propósito, fora da vontade de Deus. Tá? Continuando aqui, ele diz assim, pratique essas, estou no mesmo texto ainda, tá? Pratique essas coisas, se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Irmãos, isso aqui nos parece esquisito. Sabe por quê? Porque a gente tem um conceito errado de trabalho. É o mesmo conceito que a gente tem sobre oferta. Já viu gente falar assim, não, o pastor pede oferta, fala não sei o quê, leva lá no altar, o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Já viu o pessoal falar isso, não? Você já viu no texto? Do que ele está falando? Está falando de oferta? Não, está falando do quê? De esmola. Não é de oferta. A Bíblia diz que Jesus sentou do lado do gasofilácio e ficou olhando o povo trazer oferta. Ele reparou que um trouxe muito, que a viúva trouxe 2 moedas, o cara trouxe bastante, mas era que sobrava, e a mulher trouxe tudo. Quer dizer, ele reparou. Ele olhou. Entendemos? Então, a gente, como eu falei para vocês no começo, as pessoas tiram um texto da sua história. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o seu progresso precisa ser reconhecido. Como é que o progresso de alguém é reconhecido? Quando ele usa os dons.
Por que é importante reconhecer o progresso? Porque isso gera uma autoridade. Pastor, a autoridade vem de Deus, sim, mas a autoridade é de Deus. Mas se as pessoas não reconhecerem a sua autoridade, elas não te seguem. Elas não andam com você. Elas vão te rejeitar. E quando eu falo rejeitar, não é uma pessoa de Deus sendo rejeitada porque o mundo o rejeita. Não é isso não. Quem lidera precisa ter pessoas para andar com ele. Senão ele não lidera ninguém. John Maxwell diz assim, você que pensa que lidera e não tem ninguém andando com você, você está dando só um passeio. Que é o mestre da liderança é John Maxwell. Então, irmãos, um líder, ele tem que ter gente para liderar. Principalmente inspirar, né? Inspirar pessoas. Então, Paulo está dizendo, pratique essas coisas, põe o seu dom em prática. As pessoas precisam reconhecer em você. Por quê, irmãos? Porque o problema de Timóteo é que ele era um pastor abençoado, sim, mas ele era muito jovem. Ele estava numa igreja experiente, já contei isso para vocês. Com gente experiente, com uma estrutura. Então ele se sentia muito inseguro. Paulo dizendo, Timóteo, você está desanimadão, né? Vou usar a minha linguagem aqui. Faz o que Deus chamou você para fazer. Você recebeu imposição de mão, você recebeu os dons. Faz para que as pessoas vejam que você também é de Deus. É importante isso, irmãos. Porque isso gera, como falei para vocês, uma autoridade no meio das pessoas. Porque ninguém quer seguir alguém que eles acham que não tem nada para oferecer. As pessoas não querem. Então, Paulo diz, não é que Timóteo tinha que se mostrar, dizer que era melhor que os outros, não. Dedique-se, corre atrás, pratica, que daí a autoridade vai vir naturalmente. Agora, se eu não estiver colocando meu dom em prática, tentando fazer de outro jeito, eu vou mais me perder do que ter resultado. E aí eu não vou conseguir convencer ninguém a caminhar comigo, tá? Eu me lembro até que eu estava ouvindo o áudio do pastor Sidney, que ele pregou no domingo que eu não estava aqui, eu estava fazendo um curso, e ele deu um exemplo bem legal de Nicodemos. Quem ouviu depois, né? Eu não estava aqui, eu ouvi o áudio. Mas quem estava aqui participou, ele falou, né? Que Nicodemos foi encontrar com Jesus e falou assim, mestre, né? Porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz. Ele viu em Jesus a manifestação dos dons. E depois Jesus trabalha com ele a questão, né, do caráter dele, nascer de novo e tudo mais. Mas ele fala sobre Jesus, o que Jesus está fazendo, que é inquestionável. Os dons vão nos capacitar para fazer alguma coisa de uma forma inquestionável. Por isso que é importante obedecer essa ordem, para que a obra de Deus tenha resultado. Deus não trabalha para não ter resultado. Deus trabalha para ter resultado. Tá? Continuando aqui. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, é dada a cada um a manifestação do Espírito, que ele está falando sobre o quê? Sobre dons, visando ao bem comum. O bem de, quando eu falo bem comum, quer dizer o bem de todos. Então, esse é o objetivo, essa é a ordem. Agora, a gente vai colocar em prática por quê? Eu vou estar negando aos outros algo bom que Deus deu para mim. Não me custou nada, mas eu estou negando aos outros. Continuando aqui. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26. Aqui Paulo está falando sobre dons, né? Também, aqui no capítulo 14, está falando sobre a ordem no culto, que eu falei para vocês. Mas ele mostra aqui que um culto, que um encontro desses irmãos, tem vários dons se manifestando. Percebeu aqui, ó? Um tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra e uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, quer dizer, os dons são para edificar. É uma ordem. Use os dons
para que a igreja seja o quê? Edificada. É isso que Paulo fala aos Efésios, do capítulo 4. A prática dos dons leva à edificação da igreja. Uma igreja que não usa os seus dons é uma igreja que não está edificada. Porque o dom abençoa a vida do outro. O seu dom me abençoa, eu te abençoo com o meu dom. Nós somos edificados, nos edificamos uns aos outros. É disso que o texto está falando aqui. Então você percebe, irmãos, que existem muitos textos, muitas palavras que nos mostram o quê? Que é um princípio, é uma ordem. Faça isso para que a igreja funcione do jeito que Deus quer. É disso que Paulo está falando. Então vamos lá. Por que eu devo usar o meu dom? Porque é mais organizado. Por que não organizamos a igreja do jeito que Deus quer? Será que sabemos organizar a igreja melhor do que Ele? Irmãos, quem sabe organizar a coisa da melhor forma é quem manda no negócio. Sim ou não? A igreja é de quem? Quem é o cabeça? É Jesus que é o cabeça. Quem dá ordem para o seu corpo? É a cabeça, minha mão, quero pegar, eu estou segurando o microfone. Quem deu essa ordem? Não foi minha mão é Aparecida. Ai, minha mãe. Qualquer pessoa que tem alguma coisa descontrolada, você fala, tem problema, não é isso? Se eu estou aqui falando com você, então, eu falo, aconteceu, que rebeldia, o que está acontecendo, né? É um tique, né? Tem alguma situação, não tem, não? Sim ou não? Vai fazer, se a pessoa repete isso, vai ter que fazer um exame para ver o que é, se é alguma dificuldade que a pessoa enfrenta. Ah, é um tique, como é que tem um nome para isso, não temos? Hã? Mas assim, eu acho que o Tourette é mais grave ainda, não é? É mais grave ainda, né? Mas assim, a pessoa tem um tique, né? Ou assim, ou tem gente, porque parece que é um descontrole. Mas o descontrole, irmãos, não é, como é que tem um nome que se dá quando uma pessoa faz, às vezes a sua perna fica assim, involuntário, exatamente. Não é a sua mente que mandou. É um movimento involuntário. Mas geralmente tudo está na mente. E quando você tem um problema de ficar assim, não é o seu pé, é a sua cabeça. Não é isso, irmão? Agora, se a cabeça é perfeita, então o corpo deveria responder exatamente do jeito que a cabeça mandou. Então, aí entra esse problema. Quer dizer, o meu corpo, minha mente pediu uma coisa e meu corpo está fazendo outra. Então, organizar a igreja é muito mais simples do jeito de Deus. Deus é o dono da igreja. E se ele organizou a igreja, como é que ele organiza a igreja? Ele organiza a igreja com os dons. Ele escolheu a mim, a você, aos irmãos, para estarem nessa igreja, e ele sabe qual é o dom de cada um de nós. Então, para a gente, cada um assumir o seu papel, para termos uma igreja equilibrada, uma igreja organizada. Aí a gente fala, não, eu acho que deveria ser assim. Aí eu mudo fulano, mudo Beltrano, põe para cá, põe para lá, porque eu acho que vai ficar mais legal. Vai funcionar melhor. Vocês acham que a gente sabe mais que Deus? Não. Aí vem a pergunta, por que a gente insiste em fazer dessa forma? Tem coisa que é difícil de explicar, não é, irmãos? Por que a gente quer fazer do nosso jeito se Deus... A gente tem consciência de que Deus é sábio, que Deus sabe tudo, Deus tem motivo para as coisas. E a gente insiste muitas vezes em fazer da forma que os outros querem ou que a gente quer. Então, como é que a gente sabe o que Deus quer? Existem algumas maneiras para algumas situações. Mas as pessoas que Deus quer para determinadas tarefas, Ele já escolheu as pessoas para isso. Como é que eu identifico as pessoas para as tarefas? Pelos seus dons. É muito simples, mas a gente complicou. A igreja, a estrutura religiosa, complicou. A teologia complicou o que era para ser simples, para qualquer pessoa entender. Vamos lá. Porque é estratégico. Quando trabalhamos para implantar o reino de Deus, trabalhamos com estratégias. Irmãos, só uma pausa aqui. Quando fala sobre estratégia.
Nós estamos numa guerra espiritual. Isso é claro. Você goste ou não, concorde ou não, aceite ou não, saiba ou não, goste ou não, nós estamos numa guerra espiritual. Essa guerra é uma guerra por território. Quando eu falo território, por quê, irmãos? Porque a terra foi dada aos homens. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, os demônios, os espíritos malignos, eles não têm corpo físico. Não têm corpo. Então, para se manifestar nesta terra, ele precisa das pessoas. Das pessoas. E como é que ele se estabelece em algum lugar? Quando essa pessoa corta o seu relacionamento com Deus. Como é que uma pessoa corta o relacionamento com Deus? Através do pecado. Através do pecado. Então, irmãos, é uma questão de guerra. Então, quando a igreja vai fazer um trabalho, ela tem uma estratégia. Vamos fazer assim, a gente ora, Deus dá direção. Como estratégia? Vou dar alguns exemplos para você entender estratégia. Que a gente muitas vezes não entende, mas é estratégia. Pode não ser estratégia no mundo físico, mas é estratégia do mundo espiritual. O povo de Israel vai dominar a primeira cidade no comando de Josué. Qual era a cidade? Qual é a primeira cidade? Jericó. Muito bem. O povo, primeiro Deus fala para o povo se santificar. Quem não era circuncidado precisou ser circuncidado. Fizeram 3 dias de jejum, de santificação, de purificação. Se prepararam e aí atravessaram um rio, né? Deus bloqueou o rio, os sacerdotes foram lá com a arca, a água do rio foi amontoando como se fosse uma represa invisível. Eles passaram, colocaram as pedras como memorial e aí continuaram. E aí Deus falou o seguinte: olha, vocês vão rodear essa cidade por quantos dias? O povo ia ficar esperando. E aí um grupo de pessoas soldados, eles iriam fazer voltas. Quantas voltas deveriam ter? 7 por dia. Uma por dia. E no último dia? 7. Jericó não era uma cidade pequena. Era uma cidade grande. Tá? Para a época era uma cidade grande. Qual é a lógica? Qual é a lógica de você, no último dia, que é o dia que você teoricamente vai guerrear, você dar 7 voltas na cidade? Para cansar. Aí quando os inimigos vierem, você está todo mundo cansado. 7 voltas na cidade. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Mas era uma estratégia espiritual. O que eles fizeram? Eles obedeceram. E Deus falou, ó. Talvez você nunca prestou atenção nesse detalhe. Eu quero falar mais sobre isso. Não é o momento. Calado. Por quê, irmãos? Porque o povo de Israel tinha uma mania de murmurar, não tinha? Não? Imagina o povo naquele calorão dando volta. Pra quê? O que Josué foi inventar com isso aí? Ele não tem mais o que fazer. Meu Deus do céu. Imagina a murmuração. Deus falou, todo mundo calado. Calado. Né? E aí, irmãos, deram as 7 voltas. E aí, do nada, as muralhas caíram. Isso é uma estratégia. Entendeu? A estratégia era essa. Deus deu a estratégia. Então nós temos outros, não vou citar por causa da questão de tempo aqui, mas nós temos muitas outras situações que Deus deu a estratégia. Faz assim, vai por aqui, vai por ali, não faça isso, ou faça isso. Para Gideão ele deu uma estratégia. Peguem os vasos, quebrem os vasos, põe a tocha no meio, não é assim? Mas sabe, qual o sentido? Para que serve colocar uma tocha no vaso? O que vai mudar na guerra? Mas Deus que deu. Entenderam, irmãos? Então, quando Deus dá uma estratégia, a estratégia de Deus vai requerer o uso dos dons. Primeiro, tem que ter um dom de revelação, de clareza de Deus para poder fazer alguma coisa. Ah, por que vai fazer assim? Ah, por que a gente vai fazer tal coisa? Por que tem que levantar essa mão? Por que a gente vai orar desse jeito? Por que vai ter que ungir agora? Outro dia não ungiu, mas hoje vai ungir. É o jeito de Deus, porque Deus sabe. Mas como isso se manifesta? Através dos dons.
O dom de Deus é que faz a pessoa entender, ter o discernimento, ter a revelação, tem o porquê das coisas. Então, é muito mais estratégico trabalhar com dons. Vamos continuar aqui, ó. Agora imagine, depois de uma estratégia toda preparada para determinada ação, Deus quer que faz de certas maneiras, que é a estratégia de Deus. Se você não tiver as pessoas certas para executarem essas tarefas, o que aconteceria com a sua estratégia? Deus falou, faz assim, assim, assim. Aí você põe as pessoas tudo bagunçado no lugar para fazer aquilo. O que vai dar? Vai dar problema, vai dar errado. Não é? Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Ó. Futebol. Muito bem, eu vou falar muito de futebol, que é o esporte mais conhecido. Né? Futebol. Aí o técnico monta um esquema tático para poder vencer o outro time. Então ele estuda o outro time e fala, vou colocar esse jogador aqui, esse jogador vai fazer isso, esse jogador vai fazer aquilo, aquele vai fazer aquilo lá e tal, né? Porque essa é a estratégia dele. E aí tá tudo montado. Aí chega no dia, sei lá, 2 jogadores ficam doentes. Aí tudo que ele montou, aí ele vai ter que colocar uma outra pessoa que não tem a mesma característica para poder fazer aquilo. A maneira das vezes vai dar ruim, não vai? Vai dar ruim. Entendeu, irmãos? Muitas vezes, Deus nos dá estratégia, mas nós colocamos as peças da nossa maneira e não vai funcionar. A estratégia de Deus tem que fazer do jeito que Deus quer. Então, quando Deus dá estratégia, significa que Ele tem as pessoas para fazer aquilo. As pessoas para fazer aquilo. Agora, se você muda, se você faz diferente, você acaba colocando pessoas não qualificadas para fazer aquilo. É boa vontade, é pessoa que orou muito, mas ela não tem dom para fazer aquilo. Não tem dom. A pessoa vai passar batido. Vamos usar um exemplo de igreja aqui. Ó. Por exemplo, uma das estratégias como uma igreja está muito movimentada, está ganhando muita alma, batizando muita gente e tal, ela começa a chamar a atenção no mundo espiritual. E aí o inimigo vai tentar atrapalhar, criar confusão, criar problema dentro da igreja. Diversas maneiras. Atrapalhar as pessoas de receberem a bênção, enfim. Uma das estratégias, né, de uma igreja assim é ter intercessores para cobrir a igreja. E não é intercessor, põe alguém que ora, não é alguém que ora. É um intercessor ou uma intercessora ou intercessores. Normalmente o intercessor não é só alguém que ora, mas é alguém também que tem discernimento de espíritos. Alguns têm visão aberta do mundo espiritual. Por quê? Porque se ele está ali para proteger o ambiente, ele vai perceber o ambiente que a gente não percebe. Né? Que a gente não percebe e não sabe o que está acontecendo. Vou contar, deixa eu ver, talvez, vamos ver, que horas são, gente? Estou sem relógio aqui. 8h05, dá tempo de eu contar. Tá? Então, irmãos, uma igreja que eu dirigi, a gente estava num movimento muito grande, batizando muita gente, ganhando muitas almas, e estava pesado. Em alguns momentos a coisa estava... eu terminava de pregar, parecia que eu tinha tomado uma surra de palmas. Cansado, sabia que estava pesado. A gente montou uma equipe de intercessores, então a gente tinha alguns intercessores que oravam separado, no outro andar da igreja, e alguns que ficavam no culto. E aí a gente estava numa fase, daí deu uma parada assim Deus estava trazendo muita gente nova na igreja, mas começou a ter dificuldade na hora dos apelos que a gente fazia de vir gente na frente. Falava, e eu percebia que eu precisava fazer o apelo. Você sabe, aquele momento chave da palavra que Deus dá, eu sabia que eu tinha que fazer. Mas a coisa não andava, e aconteceu isso durante, acho que umas 2 semanas, e aí uma irmã, estava no culto, uma irmã veio e falou comigo. Era uma irmã que fazia parte da intercessão, era uma irmã que tinha visão aberta. Quando fala visão aberta, é a visão do mundo espiritual. Ela falou, pastor, a gente estava orando ali, aí Deus abriu minha visão. Na hora que eu estava fazendo um apelo, eu vi, no corredor do meio da igreja tinha um demônio.
segurando as pessoas. As pessoas faziam um movimento de querer vir, ele ia lá e segurava as pessoas. No meio do culto. Ah, mas cantou, mas louvou, mas orou. Irmãos, eu não sei como é que aconteceu aquilo. Mas estava acontecendo. E a gente intensificou a oração, partiu para cima, começamos... Foi a partir desses momentos que eu comecei a orar como eu oro hoje. Geralmente quando eu oro no começo das orações, que eu falo, Senhor, bloqueia, elimina, Senhor, tira do nosso meio toda barreira, impedimento, ação humana, carnal, diabólica. Não oro sempre assim. Eu repito sempre isso. Eu comecei a orar a partir desse momento. Entendeu? Por quê? Porque havia uma interferência no meio do culto. E eu não sabia. Uma outra vez você vai entender por que eu oro dessa maneira. Eu estava pregando, a igreja estava lá, né? Bastante gente na igreja e tal. Eu estava pregando, já contei essa história para vocês, mas eu vou contar nesse contexto agora de estratégia. Aí eu estava pregando assim, e aí tinha um corredor no meio da igreja, na lateral assim, acho que segunda, terceira fileira, mais ou menos assim, o quarto assim, não sei onde está Simone, um pouco mais para cá, tinha uma senhora. Ela era uma professora, e ela era batizada há pouco tempo, recém-convertida e tal. Como é que é o nome dela? Maria José, lembrei. Maria José. E eu estou pregando, domingo à noite, e ela está assim, olhando para mim, sabe aquela pessoa que está assim, nem pisca prestando atenção em você? Tem os irmãos que dá aquela piscada, dá aquela cochilada, né, distrai, conversa, né? Não é isso não? Mas aquela irmã estava fixa em mim, olhando assim, tipo... Não é? E aí eu tô... Aí... E quem está em cima do altar vê o movimento da igreja, né? Aí essa irmã, essa intercessora, ficava na ponta assim, lá no fundo do salão, no cantinho assim, intercedendo. Aí eu vi que ela saiu, por trás assim, foi lá atrás, depois veio pelo lado assim, e foi atrás do banco dessa irmã, e foi lá atrás e falou alguma coisa no ouvido dela, coisa de uns segundos assim. Depois saiu e voltou lá. Eu falei, sei lá, né? Sei lá, algum recado, alguma coisa, sei lá. Depois ela falou, pastor, preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala, irmã. Essa irmã, infelizmente falecida, chamava Maria Rodrigues. Fala, irmã Maria. Pastor, aconteceu um negócio meio doido aí no culto hoje. Eu falei, o que foi? O senhor estava pregando, e aí Deus falou comigo, vai lá na Maria José, põe a mão nela, e ora e declara assim, em nome de Jesus, esteja aqui. O que é esteja aqui? E aí ela pegou e falou, e eu fiz. Na hora que eu coloquei a mão no ombro dela e fiz essa oração por ela, ela virou para mim e falou assim, ai, irmã Maria, tava muito calor, aí eu fui lá fora tomar um ar um pouquinho, agora eu voltei. A mulher não saiu do lugar. O que estava acontecendo? Essa mulher, ela já tinha trabalhado, envolvido com meditação, com projeção astral. Então, o espírito dela saía do corpo dela. Saía. Porque o demônio, através da meditação, ele passa a ter acesso. E aí ele transporta a pessoa. É a viagem astral. Leva para outro lugar. Então, ela estava lá olhando para mim, gente. Eu lembro bem disso. Fixamente. Eu não estava dormindo, não. Estava assim. Não. Olhando para mim, zóia, olhando mesmo. Ela estava lá, mas o espírito dela estava lá do lado de fora, na grade, tomando um ar. Quer dizer, o corpo estava lá, ela não conseguia entender nada. Na cabeça dela, ela saiu e estava lá fora. Irmão, no meio do culto. Por isso que eu oro. Todo o poder, eu falo, poder humano, carnal, diabólico, eu oro por causa disso. São experiências. Porque Deus vai te dando uma estratégia para você cobrir, para você orar, para você trabalhar. Mas isso só acontece porque alguém tem dom. E vê essas coisas. Se você não tem dom na igreja, se os dons não estão à disposição, por que essa irmã
não só tinha o dom, mas eu autorizei ela a fazer isso. Quando eu reconheci nela dons, o que eu fiz? Eu comecei a dar liberdade para ela. Falei, mano, só vai orar, fica à vontade, a senhora tem autonomia para orar, se ela tem alguma coisa para falar para mim, pode falar, enfim. Eu dei autoridade para ela fazer, por quê? Porque eu percebi que ela é uma pessoa séria. Então, irmãos, muitas vezes os dons estão na igreja, eles não é que eles não manifestam, muitas vezes as pessoas têm uma direção, têm uma palavra, mas às vezes a gente que lidera, ou a estrutura da igreja, ou envia algum obreiro, não deixa a coisa acontecer. Lógico, o culto não é bagunçado, ela fazia tudo com discrição. Pode ver que ela fez um negócio, ela não fez um tal, sai demônio no meio da pregação, agora vai! Não! Ela foi discreta, quase ninguém percebeu. Então, irmãos, sabedoria para fazer. Por quê? Porque você não pode atrapalhar o culto. Não pode atrapalhar o culto. O culto tem que andar. O inimigo quer bagunçar o culto, mas Deus não quer bagunçar o culto. Deus quer organizar o culto. Para isso é que tem dom. Então você percebe que existe uma estratégia de Deus para o trabalho. O inimigo também tem estratégia. Então é uma guerra de estratégias. Só que o inimigo trabalha no mundo espiritual. Como é que você vai montar a estratégia do mundo que você não vê? Por isso você tem que ter dom. E não é só o pastor que tem que ter dom. No meu caso não era, mano. Eu não tenho esse dom de visão aberta. Eu não tenho. Eu tenho um dom de discernimento de espírito. Mas não é um de visão aberta. Eu sinto, percebo certas coisas no ambiente. Mas não tenho visão aberta. Tem coisa que eu não percebo. Tem coisa que eu não sei. Entendeu, irmãos? Não tenho visão. Tem gente que tem. Então por quê, irmãos? Porque a igreja não é feita de uma pessoa só. Não é feita só do pastor, da pastora, ou só de uma ou duas, três pessoas. A igreja é completa. Quantos dons nós temos que nunca foram utilizados para o bem da igreja? É disso que nós estamos falando aqui. E aí você tem uma estratégia, mas você não põe as pessoas porque falta gente, ou as pessoas estão nos lugares errados porque a gente não sabe quais são os dons, a gente acaba fazendo alguma coisa com o que a gente tem. E nunca vai ser perfeito como Deus quer. Por isso que Paulo fala, desperte o dom, vamos buscar o dom, vamos colocar para praticar. Por quê? Porque os dons são para deixar a nossa igreja abençoada, a igreja poderosa. Dom não é para chamar atenção, não é... Não, irmãos, quando o pessoal fala de dom espiritual, a gente acha que tem gente voando. Não, irmãos, isso pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não deve, irmãos. Pastor, você é contra isso? Não, irmãos, eu não gosto de coisas sem propósito. Não tem propósito, não é de Deus, irmãos. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus te dá poder? Maravilha. Mas o poder para quê? Tem que ter um propósito. Poder por poder não adianta. Deus não te dá poder para não fazer nada. Deus te dá poder para fazer alguma coisa. Então, irmãos, não há problema em receber o poder do Espírito Santo, ser alegre, feliz, pular, saltar, cantar, rolar no chão. Irmão, não tem problema nenhum com isso. Mas a questão é, a sua vida mudou? Você está utilizando esse poder todo para fazer alguma coisa para o reino? Se não, qual o sentido desse poder? Deus falou assim, você vai ter poder para você se sentir bem. Não está isso escrito na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Então, poder, a unção tem propósito. Porque Deus tem estratégia. Tudo que Deus faz tem um caminho, uma estratégia, um jeito de fazer. E é o jeito de Deus. Não é o nosso jeito. Ah, mas fulano teve boa intenção. Saul recebeu uma ordem. Deus queria exterminar os amalequitas. Por quê? Os amalequitas, irmãos, eles perseguiram o povo de Deus na sua fragilidade. Eles já eram amaldiçoados desde o tempo de Moisés. E agora Israel tinha uma estrutura para acabar com os amalequitas. Eles sobreviveram esses séculos todos. E aí Deus manda Saul executar. Ele seria o rei da estratégia. A estratégia, passou a matar as pessoas, matar animais, estratégia? Sim, irmãos. Porque os demônios estavam lá por causa daquelas pessoas. A autoridade espiritual estava lá por causa do pecado daquelas pessoas. Entenderam, irmãos? Então a estratégia era aquela. Saul falou, eu não fiz, o povo pediu para fazer isso, a gente achou melhor do que, a gente viu os animais muito bonitos, falou, não, vamos sacrificar esses animais para o Senhor.
Deus mandou acabar, Deus não queria aquilo, porque aquilo era amaldiçoado. A estratégia de Deus era acabar, e ele preservou. O que aconteceu com ele? A sua bênção foi? Nada. Porque não é a minha estratégia. Por mais inteligente, por mais bonita, ai que legal. Pô, se você for pensar friamente, por que vamos acabar com isso? Vamos entregar em adoração a Deus. Não parece muito mais bonito? Minha ideia é muito melhor que a de Deus. Caramba, como é que Deus não pensou nisso? Deus não mandou fazer. Irmãos, Deus sabe o porquê que ele pede certas coisas. É estratégia. Quando eu falo estratégia, é uma maneira de fazer. O porquê está fazendo aquilo. Há uma maneira de fazer. Porque Deus conhece o mundo espiritual. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Talvez aquela ação da agora está corrigindo uma coisa do passado. Talvez está fortificando você para um futuro. E talvez Deus está vendo o que vem lá na frente, está te poupando. Quem é que vê o passado, presente e futuro? Só Deus. Então a estratégia dele sempre é a melhor. E as pessoas com os seus dons são as ferramentas de Deus para executar essas tarefas. Para essa estratégia, quer dizer. Tá? Vamos lá então. Continuando aqui. Por que devemos usar meus dons espirituais? Porque é mais fácil delegar. Eu acredito que uma das tarefas mais difíceis da liderança seja delegar. Principalmente porque aqueles que servem na igreja são voluntários. Ou seja, você não é o patrão deles. Pausa. Irmãos, de todos os tipos de liderança, existem vários níveis de liderança. Quando você vai estudar liderança, você vai aprender muita coisa. Lideranças de empresas, lideranças em várias áreas. Mas é sabido que a liderança mais difícil é a liderança de voluntários. Por quê? Porque eles não trabalham pra gente. É voluntário. Ele não recebe para isso. A vida dele não é baseada naquilo. Ele é um voluntário. Então, a grande parte da liderança da igreja é voluntária. Quer dizer, seja o nome que você queira dar, é servo, obreiro, obreira, voluntário, enfim, independente do nome, a pessoa não vive daquilo, não é empregado da igreja. E além de tudo, além de você trabalhar com pessoas voluntárias, elas vão ter que abrir mão do seu tempo, já tem trabalho, família, casa, estudos, ela vai ter que separar um tempo para fazer alguma coisa. Isso já não é fácil. No caso, estou falando de voluntários, seja para uma igreja, seja para fazer um voluntariado, sei lá, de fazer uma limpeza num bairro, um trabalho social, já não é fácil. Agora, a igreja é o trabalho voluntário mais difícil que existe no mundo. Por que você está falando isso, pastor? Porque o trabalho dessas pessoas afeta o mundo espiritual. E tem guerra espiritual. O diabo cria problema contra você, contra a sua família, contra a sua casa, no seu trabalho. Por quê? Porque ele quer que você tire o foco para você não servir a Deus. Percebeu então? Não é só ser voluntário. É ser voluntário para o reino. É muito mais difícil. Tá? Voltando aqui para o nosso assunto, então, para você entender o conceito do voluntário, tá? Porque é mais fácil delegar. Vou ler de novo agora para você entender o que eu estou falando. Eu acredito que uma das tarefas mais difíceis da liderança seja delegar. Principalmente porque aqueles que servem na igreja são voluntários. Ou seja, você não é o patrão deles. Delegar é entregar uma tarefa na mão de alguém e acompanhar. Não é só entregar. É entregar e acompanhar. Dar condições para que essa pessoa possa produzir o que se espera dela. Quando uma pessoa não tem o dom correspondente para determinada tarefa, ela terá muito mais dificuldade para executar um trabalho, cometerá muito mais erros, encontrará mais barreiras, perderá a paciência com mais frequência e, consequentemente, terá muito mais problemas com a liderança de que lhe deu esta tarefa. O que isso quer dizer, resumidamente? Delegar não é fácil. Né? Liderar não é fácil, delegar não é fácil.
Principalmente quando é para voluntário. E quando é voluntário da igreja, é mais difícil ainda. Agora, você dá uma tarefa para alguém, delegar é você colocar alguém para executar alguma coisa e, de certa forma, acompanhar. Agora, você pôr alguém para fazer uma coisa que tem o voluntário, né? E ainda tem a guerra espiritual. E essa pessoa não tem dom para fazer. Ué? Vocês entenderam qual é a pressão que a pessoa sofre? Muitos de vocês já sofreram essa pressão. Eu já sofri, acho que todos nós já sofremos essa pressão. Para fazer alguma coisa, aí na sua cabeça fala, não, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer, não é assim, não? Porque não está errado. A gente está aqui para obedecer mesmo. Eu já falei, irmãos, provisoriamente é uma coisa, né? Já ouviu falar do provisório para sempre? Mas tem coisa que é provisória para sempre. O que é provisório para sempre? Né? Tá soltando a lâmpada ali, precisa chamar ele. Não, eu mesmo resolvo isso aqui. Aí arruma um arame assim, né? Assim, ó. Prende ali. Não, é só provisório, eu vou arrumar um eletricista. Faz 15 anos que o negócio está ali. Esse é o famoso provisório para sempre. Provisório para sempre. E às vezes na igreja tem gente que é provisório para sempre. O que é o provisório para sempre? É alguém que está fazendo um cargo, está ocupando uma posição que lhe foi delegado, mas não era para ser aquela pessoa, mas precisava de alguém. Colocou e largou a pessoa ali. E ele está lá se arrastando, se acabando ali, se estressando ali. Entendemos? Então, delegar já não é fácil. Delegar no sentido de voluntário, ainda é mais. Delegar numa empresa, quem já foi encarregado, chefe, gerente de uma empresa, sabe que não é fácil você delegar tarefas. Já não é tão simples. Delegar para voluntários, que não recebem, é mais difícil ainda. E delegar para voluntários tendo guerra espiritual. Ainda você coloca a pessoa no lugar errado. Você entendeu o BO que acontece? Por isso que existem certas pessoas, muitas vezes que estão na igreja, ele tá mais. A igreja não trouxe paz para ele, trouxe estresse. E Jesus falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é que a gente não tenha problema. Mas presta atenção, quando você faz alguma coisa, que aquilo está dentro de você, que você gosta, que você ama fazer, não é que você não terá problemas. Significa que você não liga para aquilo, porque você ama fazer o que você faz. Quem gosta de cuidar de criança? Tem alguém que gosta de cuidar de criança de verdade? Quem gosta? Vocês? Quem gosta de cuidar de criança? Você acha que tem problema, por exemplo, a criança vomitou, tem problema com isso? Não. Por quê? Você ama, mas vômito, você gosta de vômito? Não, eu não gosto de vômito. Mas ela ama criança e gosta de cuidar de criança. Então, vômito não é nada. Entendeu, gente? É isso que eu estou dizendo. Quando você ama fazer uma coisa, aquilo não é difícil. Pô, tem gente que ama, por exemplo, praticar um esporte. Profissionalmente. Quando eu digo para valer, não é lazer. Pratica mesmo. Então, para poder ser um atleta de alto rendimento, exige muito exercício. Por exemplo, o cara vai jogar. Ele não joga 24 horas por dia. Ele não joga todo dia, toda hora. Ele, sei lá, ele vai jogar uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E quanto ele faz exercício na academia? Ele não ama fazer exercício, mas ele ama jogar futebol. Aí ele faz exercício, porque ele sabe que o desempenho dele tem a ver. Por que eu estou falando isso para vocês entenderem, irmãos? Que a gente está falando aqui sobre delegar mais fácil. Quando você põe alguém que tem o dom, não é que a pessoa não vai ter problema. Ela vai... E quem lidera pessoas, irmãos, ele põe alguém para fazer alguma coisa para resolver o problema, não para ter mais problema. Ué, não é isso? Tem uma situação que eu não estou dizendo que seja necessariamente problema, mas algo que precisa ser executado. Eu ponho alguém porque eu entendo que essa pessoa vai executar essa tarefa. Agora, se ela não leva jeito para o negócio, se ela não sabe fazer, se ela não tem dom para aquilo, por mais força que ela seja, às vezes ela vai arrumar mais problema do que solução. Às vezes ela resolve um e arruma 3 problemas para mim. Vai ser ruim para ela e vai ser ruim para mim. Então, quando você delega alguém que tem dom para fazer, irmão, tudo é muito mais suave. Tudo é mais tranquilo. Não é que, como eu disse, não é que não tenha problema. Essa pessoa vai vencer os problemas porque ela ama fazer aquilo. Ela vai trazer muito menos problema para você. Você põe na mão da pessoa, você fica em paz.
Aquela pessoa vai fazer, deu problema lá, ela dá as correrias dela, ela dá seu jeito e resolve. Ela tem dom para aquilo. Quem não tem, vai ficar desesperado, ou vai fazer uma coisa errada, sei lá, quando eu falo errado, eu falo de pecado, tentar resolver de uma forma que não deveria ter, ou então vem para você resolver. Se você põe alguém para resolver e você tiver que resolver toda vez, você precisa dessa pessoa. É nesse momento que o pastor começa a acumular a função. Aí é o famoso pastor canivete suíço. Como eu disse para você, como eu sou pastor há muito tempo, já fiz de tudo um pouco. Por quê? Por causa dessas coisas. A princípio por não entender, e em algum momento porque você não tem as peças, ou tem as peças e a pessoa não está disposta. Às vezes a gente vê dom na pessoa e ela não se vê com o dom. E você tenta falar para a pessoa que ela tem o dom e ela não aceita. Porque ela não se vê. Aí são alguns motivos, né? Ou porque ela não quer, ou porque ela tem problema talvez de baixa autoestima, problema de alma, tem que ser curada da alma. A pastora Almari diz que trabalha com essa área. Né? Eu sei que ela tem pessoas lá na igreja dela, e ela batalha com algumas pessoas que têm um chamado, que a senhora sabe disso, mas a pessoa não se vê no chamado, não é assim? Ela fala para a pessoa, não, eu não, pastora. Não, chama fulano, não é assim não? Eles são tão bons que eles são capazes de apontar uma outra pessoa para fazer o serviço que é deles. Tem gente que é rebelde, como a pessoa fala, tem gente que é malandro, e tem gente que tem problema de baixa autoestima mesmo. Não é complexo, acha que não é capaz. Entenderam, irmãos? A igreja não tem falta de dom, eu repito isso o tempo todo. A igreja não tem falta de dom. Mas muitas vezes criou-se o quê? Uma certa resistência. Por quê? Porque falta disponibilidade, porque falta gente, a gente acaba tendo que fazer coisas que não são para nós fazermos, porque necessita, e a pessoa acaba se desgastando, acaba desanimando. Porque, irmãos, uma coisa que desanima é trabalhar sem resultado. Para qualquer pessoa. Na sua área, se você é vendedor, você quer fazer o quê? Você quer o quê? Vender. Ah, é ganância? Não, porque a natureza do vendedor é vender. Ele quer vender. É assim, irmãos. Se você trabalha com medicina, com saúde, o seu objetivo é o quê? Que a pessoa fique bem. Se você trabalha, sei lá, aqui na igreja tem várias pessoas que trabalham na área da beleza, não é assim, não? Cuidado do feminino, unha, cabelo, maquiagem, pele. Qual é o objetivo de vocês quando vocês fazem isso? Que as pessoas fiquem melhores do que elas estão, sim ou não? Fiquem mais bonitas, se sintam bem, não é isso? Se a pessoa sai dali feliz, ficou bem, melhorou, você não fica satisfeito? Sim, porque a gente trabalha para resultado. Ah, mas eu trabalhei só porque ela ia pagar R$100. Não, irmãos. Gente que trabalha assim não dá certo na vida. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. Por quê? Porque ele só está pensando no dinheiro. Mas quando você tem vocação para alguma coisa, isso vai te gerar dinheiro. Mais do que os outros. Mas se você faz só por causa do dinheiro, você está trocando tempo por dinheiro. Você vai ser um sobrevivente. Um dos segredos de prosperar é você trabalhar em alguma coisa que você gosta. E não é malandro. Aí, pastor, então não gosta de fazer nada. Não é isso, não. Gente que não gosta de trabalhar, mas isso é outra coisa, isso é vagabundice, é outra coisa, tá? Trabalhar em alguma coisa que você gosta. Então você produz melhor, você tem melhores resultados e, consequentemente, você vai ser melhor pago porque você produz melhores resultados. Né? Isso é natural, da vida natural. Na igreja, irmãos, quando a gente delega pessoas que têm as funções para aquilo, têm os dons para aquilo, o que acontece? Essa pessoa tem uma produtividade muito maior. Consegue ter melhores resultados. Então, delegar, como eu disse, é uma tarefa difícil. Delegar para voluntários é mais difícil. Delegar para voluntários de igreja é mais difícil ainda. Agora, se você põe alguém para fazer sem a capacidade para realizar aquilo, que eu vou falar capacidade, falando do dom da pessoa, aí vai ter dificuldade. Vai ter problema. Então, por que a gente não delega aquilo que Deus já colocou nas pessoas? É muito mais simples, muito melhor delegar, né, para quem
você põe alguém para resolver um problema e a pessoa resolve o problema, do que trazer mais 3 para você. E tem gente que você põe e fala, meu Deus, onde foi que eu errei, meu pai? Me ajuda. Estou falando que a gente erra muito, viu, irmãos? A gente que é pastor também, não é que a gente acerta tudo, sabe tudo, não. Pelo contrário, irmãos. A gente erra, às vezes erra feio, viu? Erra e erra feio. Talvez por empolgação, ou por simpatia, ou porque alguém apresenta assim muita dedicação, e a gente acaba se apegando às pessoas. Acontece isso na igreja também, irmãos. E a gente às vezes quebra a cara, irmãos. A decepção é maior. Então, a gente tem que orar e pedir, Senhor, nos faça conhecer os dons das pessoas. Não é para julgar as pessoas, para ajudar as pessoas. E cada um de vocês precisa reconhecer o seu dom também, para você poder nos ajudar. É mais fácil você conhecer o seu dom do que eu conhecer o seu dom. Às vezes a gente reconhece o dom de alguém, mas não é sempre, tá? Depende do dom, a gente não consegue reconhecer. Mas quando você reconhece o seu dom, é muito mais fácil a gente poder te ajudar e você nos ajudar. E a igreja caminhar com a excelência que Deus quer. Vamos continuar aqui. Por que é melhor, irmãos? Por que é aqui, né? Por que devo usar os meus dons? O último item aqui. Porque tem lugar para todos. Quando se usa dom, tem lugar para todo mundo. Quando não se usa dom, há aglomeração de gente em poucas funções. Diz assim, ó. A maneira como Deus nos criou faz com que sejamos extremamente úteis para o reino de Deus. A distribuição dos dons em nós, de forma exclusiva, faz de cada um de nós seres especialistas, estou colocando entre aspas, em determinadas áreas. E, é claro, indispensáveis. Fala amém. Quando Deus chama uma pessoa para a sua igreja, Ele já sabe quais são os dons que ela terá, qual o lugar que ela deverá ocupar e quais tarefas executar. Isso está na premissa de Deus saber tudo, né? Por isso, Ele coloca os dons necessários para que essa pessoa venha acrescentar em sua igreja e não tirar o espaço de alguém. Deus não vai gerar concorrência. Deus vai gerar colaboração. Deus vai gerar cooperação. Então, como Deus já sabe tudo, Ele sabe o lugar exato para essa pessoa. Ele não vai querer colocar uma para poder tirar outra, para tomar o lugar de alguém. Mas o pensamento que a gente tem às vezes é, Deus, aí manda uma pessoa, o pastor chamou fulano para ajudar também, para tomar o meu lugar. A gente pensa, esse lugar é meu, ninguém toma. Estou aqui primeiro, não é assim não? Tem gente que acha que o chamado é por tempo. Não é assim não? Estou nessa igreja há mais tempo, é uma fila, quem está mais tempo está na frente da fila, não é isso não? Não existe isso, irmão. Não existe. Bom, quem é que está na frente da fila, entre aspas? É quem está disponível. Disponível de verdade. Disponível para a vontade de Deus e não para a nossa. E às vezes, irmão, acontece muita confusão na igreja. Porque tem gente que não só se dispõe, como também tem uma... Ele já caminha no seu próprio dom. Quando eu falo caminhar no seu próprio dom, ele já está desenvolvendo o seu dom, colocando ele em prática. Então ele desenvolve muito mais rápido que uma outra pessoa que tem um dom, mas está trabalhando na área errada. A área dele não vai para frente. Aí às vezes alguém fala, fulano não tem chamado, né? Tadinho, é tão esforçado, mas... Você fica até com dó, não fica? Mas isso é falta de entendimento de dons espirituais. Aquela pessoa, não é que ele não tenha resultado, ele está trabalhando naquilo que ele não tem dom. Se ele tivesse no dom dele, ele seria muito bom. E às vezes há concorrência com alguns dons da igreja, porque todo mundo fica orbitando principalmente aqui, ó. O altar. Tem chamado para o altar? Tem, irmãos. Mas o chamado do altar, proporcionalmente, é muito menor que o chamado de geral da igreja, porque tem muito trabalho feito na igreja que não é no altar, e tem o chamado para fora da igreja. Muito trabalho feito fora da igreja, que precisa de pessoas também. E quem escolhe isso? É o pastor? É o missionário? É o líder? É o apóstolo? Não. É quem é que escolhe? É Deus. Se você acha que Deus está errado, reclama com ele.
Então acontece muito isso, irmãos, essa confusão de muita gente para ocupar o mesmo espaço. E aí há a confusão, porque no meio tem gente com dom, gente sem dom, gente que está triste, gente que de repente tem o dom, está até chateado com a situação que aconteceu, ele se afasta, e aí ele não está exercendo o dom dele, e tem gente no lugar dele, fazendo o trabalho dele sem dom. Percebeu a confusão? Deus é Deus de confusão, sim ou não? Não. A gente já estudou aqui as partes do corpo, Deus falou, ó, porque você não é olho, não significa que você não pode ser nariz, não. Se você é nariz, se você é olho, se você é orelha, você é orelha. Qual o problema? Ah, eu não queria ser orelha, eu queria ser olho. Ué, Deus que escolheu. Deus que escolheu. A Bíblia diz que ele dá um dom a cada um conforme ele quer. Ele quer. Por quê, irmãos? Porque ele entende que você vai ser bom no que você vai fazer. Ele quer o melhor para você. Ele te criou. Outro domingo aqui, não esse domingo, outro domingo, né? Não o dessa semana, outro. Tá gravado, se você não esteve aqui. A maioria de vocês estava aqui porque era ceia, né? Não, foi outro que não era ceia, desculpa, gente. Lá eu explico exatamente isso. Essa confusão, põe lá as imagens, os desenhos, para você entender o que eu estou falando. Há muita confusão nessa questão de a pessoa não entender o seu chamado, o seu dom e gerar confusão. Não, irmãos. Cada pessoa está no seu devido lugar. Tudo que Deus criou para você, a sua personalidade, o seu temperamento, as experiências de vida, os seus dons, tudo que você viveu, o seu caráter, tudo isso gerou em você uma pessoa única. Uma persona, a gente falou aqui sobre personalidade, uma persona única, que Deus moldou para uma determinada missão, para um propósito. Então, você é especial naquele lugar. Entendeu, irmãos? Eu vou usar uma ilustração que não é bíblica, por favor. Você fala, pastor, isso está na Bíblia onde? Só para você entender. Vocês lembram da história do patinho feio? Sim ou não? Qual é a história do patinho feio? Conta pra mim. Vamos lá. O patinho estava lá e a pata e os patinhos não queriam ficar com ele, não é assim ou não? Porque ele era um patinho feio. Né? Não ficou ali. Porque ele não encaixou naquela família. Não encaixou. Mas qual era a questão? Depois que ele cresceu, descobriu que ele era o quê? Um cisne. Ele era muito mais bonito que os patos. Mas só que ele estava na família de pato. É uma história infantil, mas ilustra bem essa verdade. Porque há um lugar para você. Você não é um pato feio, velho. Você é um cisne. E às vezes você quer tomar o lugar dos patos. Entendeu? Então, irmãos, você tem um lugar para você. Você tem uma vocação. Naquele lugar, você é cisne. Ali encaixa você. Ali foi feito para você. Como diz na linguagem popular, ali é o seu número. É o seu encaixe, é perfeito para você. E o nosso Deus é perfeito. Fala amém? Então a gente tem que ter essa consciência. Deus não erra, Deus não falha. O que eu preciso é me conhecer melhor, segundo os meus dons, segundo o meu chamado, né? E colocar isso para trabalhar, para funcionar. Vai dar certo para você e vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Vai abençoar os seus líderes, vai ser bom para todo mundo. Vamos lá? Continua aqui, só ler essa última frase aqui, ó. Quando Deus chama uma pessoa para a sua igreja, ele já sabe quais são os dons que ela terá, qual lugar que ela deverá ocupar e quais tarefas executar. Por isso ele coloca os dons necessários para que essa pessoa venha acrescentar em sua igreja e não tirar o espaço de alguém. As pessoas não vêm para tirar espaço, elas vêm para acrescentar. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Na igreja não existe concorrência, tá? Não existem adversários entre nós. O adversário nosso é o capeta, tá? Nós não somos concorrentes, não somos adversários, nós somos cooperadores uns dos outros. Nossos dons são diferentes,
mas eles nos conectam para que a gente faça melhor. Como eu falei para vocês aquele dia, o exemplo da mão. A mão tem uma habilidade, mas ela não funciona se não tiver punho, se não tiver braço, antebraço, não tiver veia, se não tiver tendões, músculos, enfim, toda a estrutura para a mão funcionar, o sangue correndo aqui pelas veias. Então, ninguém é dispensável, ninguém é uma pessoa que não tem um dom, não tem uma capacidade. Todo mundo tem. E nós precisamos nos encontrar no corpo e cooperar uns com os outros, porque todo mundo fica bem quando os outros estão bem. A igreja, o corpo é assim. Ninguém quer perder uma parte do seu corpo. Ninguém quer sofrer. Porque quando uma parte do seu corpo sofre, como diz a Bíblia, todo o corpo padece. Todo o corpo sofre também. O nosso desejo é que todo mundo fique bem. Fala amém? Amém. E Deus preparou para que isso fosse dessa maneira. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite. Pai, nós te pedimos que o Senhor traga para nós cada vez mais entendimento, esclarecimento. Pelo poder do Teu Espírito, Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para as verdades espirituais que o Senhor tem trazido para nós. Pai, nós já estamos como igreja há algumas décadas, Senhor, mas infelizmente muitas vezes nos falta o conhecimento necessário, Senhor, para colocar as coisas em ordem. Mas o Senhor tem trazido para nós um novo tempo. Não falta nessa igreja dons, poder, unção, oração, homens e mulheres abençoados. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos ajude para que nós possamos organizar a Tua igreja conforme a Tua vontade, com as pessoas, cada um com o seu dom, no lugar, meu Deus, que o Senhor escolheu para elas. Pai, nos dê sabedoria para aprender mais, para reconhecer os nossos dons. Pai, nos dê amor para cooperar com os nossos irmãos, para realizar a Tua obra com amor, com fidelidade. Pai, que sejamos instrumentos poderosos em Tuas mãos para abençoar uns aos outros, para abençoar a igreja, para abençoar o nosso próximo que está fora da igreja, para estabelecer o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, traga um novo tempo para a Tua obra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar.